O Xabi Alonso, essa é a grande novidade, deu o aval e aceita abrir mão do Endrick. O Real Madrid vai negociar o Endrick em janeiro por empréstimo, não permanece, cumpre agora os meses finais até o meio da temporada. Galera, semana de Libertadores, Palmeiras joga contra a LDU na próxima quinta-feira. Esse primeiro jogo fora de casa e o Verdão que viajou hoje para essa partida. Vamos acompanhar aqui as principais informações do Palmeiras, essa situação também do Endrick, que pode estar de saída do Real Madrid. Vamos entender um pouco mais também aqui essa situação do Endrick, já deixar os créditos aqui na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo, se inscreva também, ativa o sino, mas agora bora acompanhar aqui as principais informações do Palmeiras. Resplandecer, acontecer aqui no telão. Cuidado, cuidado, não queremos nenhum atropelamento, nada disso. Oi, Capela, boa tarde. Palmeiras agora ligado na Libertadores e na LDU. Venha! Bora, Rê! Beijo pra você, abraço pra toda a galera. Ligadaço 220, gente. O negócio é o seguinte, hein? Eu tô aqui, praticamente acampado. Daqui a pouco a prefeitura vai me dar aí, vai me cobrar o IPTU. Porque daqui eu não saio até o busão do Palmeiras passar. A gente chegou um pouquinho mais cedo aqui, e aí passou um busão. Eu falei, meu Deus do céu, ônibus do Palmeiras, caramba, já, vamos entrar ao vivo. Aí depois conversei com uma rapaziada daqui, gente boa demais. Os caras falaram que alguns membros da comissão técnica já partiram. E o busão do Palmeiras, a delegação com os atletas, vão almoçar. Estão assistindo o jogo aberto lá dentro, certamente. Eles estão dando aquela descansada, aquela refrigerada, né? Porque tá um frio danado aqui fora, lá também deve estar mais gostosinho. E aí eles vão passar bonitinho pra cá, porque eles têm esse compromisso fundamental no meio de semana. Eu vou trazer uma curiosidade aqui, uma positiva e uma não tão positiva assim. Se a gente for analisar os desfalques do Palmeiras, o Everton tá recuperado? Não. Paulinho tá recuperado? Tava no São Paulo Fashion Week outro dia e tá recuperado? Também não. Evangelista, volta a ser relacionado? Também não. Então são desfalques importantes, sem dúvida alguma. Agora, o Palmeiras vai ter praticamente a mesma base do jogo do último fim de semana naquela partidaça diante do Flamengo. E é importante ressaltar uma outra situação, gente. Como é bom ser palmeirense, né? Você que tá assistindo o programa, que não é bom ser palmeirense, o Palmeiras não sabe o que é perder fora de casa em Libertadores contra os times gringos há mais de 2 anos, gente. São 25 jogos de invencibilidade. Então, assim, Capela, retrospecto não entra em campo, é bem verdade. Mas pelo menos dá uma moral sim. Então, o jogo que é quinta-feira, o Palmeiras vai passar por aqui daqui a pouquinho, você vai acompanhar conosco. Vai chegar, se Deus quiser, tudo certinho. Ainda hoje, vai treinar amanhã, fazer todo aquele reconhecimento e quinta-feira, consequentemente, vai pra guerra contra a LDU, valendo vaga na final da Copa Libertadores América. Então, em relação às novidades do Palmeiras, Verdão tá bem tranquilo. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais, né? Fazer o quê? A gente que não gosta nada de polêmica, a gente vai falar sobre as polêmicas também. Mas há uma possibilidade, não está confirmado, o Palmeiras não fala publicamente sobre isso, não está confirmada, mas há possibilidade do Palmeiras conversar com a CBF, mandar ofício, falar sobre a arbitragem, porque realmente, desde a semana retrasada, que o clima não ficou muito bom com aquele negócio envolvendo o São Paulo, no erro do Ramon Abate-Abel, jogo do último final de semana também polêmico com o Wilton Pereira Sampaio diante do Flamengo no Maracanã. Então o Palmeiras vai tentar contemporizar, colocar panos quentes para essa reta final decisiva de Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, eu fico ouvindo só o Negrão aqui, ó, abrindo e fechando o portão. Mas jogador nenhum mais entra, agora só sai. E por falar em sair, vamos tirar da frente as polêmicas, tá? Tomara que a gente não tenha polêmica no meio de semana, no fim de semana. Então vamos pelo menos recuperar uma matéria muito bem bolada a partir de agora da minha parceira Elo Ornelas, falando sobre tudo que envolve os bastidores, sobretudo as polêmicas de arbitragem. Pensa na Libertadores, Palmeiras está jogando bem, o time está no melhor momento da temporada e tem a LDU, que eu já falo para você, é uma equipe perigosa, mas a teoria não é melhor que o Palmeiras. Eu também concordo, mas a gente sabe que se chegou numa semifinal Libertadores é porque tem algo diferente. Então o Palmeiras tem que respeitar seu adversário como sempre fez. Né? Claro, tem a altitude, mas aquela altitude que não atrapalha para você correr. A bola só fica um pouco mais rápida e aí você tem que se adaptar o mais rápido possível, né, o que você vai ter no jogo. Então eu acredito muito que o Palmeiras possa fazer um bom jogo. Você falou bem, Renato, né? O Palmeiras vem num momento importante no campeonato e jogando bem.
e isso te dá uma tranquilidade maior para você entrar em campo e fazer o melhor e tentar trazer um resultado importante para o próximo jogo aqui em casa. Perdeu para o Flamengo, mas jogou bem no Maracanã. Não dá para falar da atuação do Palmeiras, não é? Seguinte. E falando um pouco do Real Madrid, começando justamente por essa questão do Endrick, como você dizia, a apuração da ESPN, de que o Xabi Alonso deu sinal verde para que o Real Madrid empreste o Endrick na janela de janeiro, para que ele possa, a segunda metade da temporada, estar em outra equipe. O Xabi Alonso não colocou o Endrick sequer um minuto até agora nessa temporada, ainda não jogou sob o comando do Xabi Alonso, então isso permitiria ao brasileiro buscar minutos, mas também, ao que tudo indica, aqui pela Europa não seria para um clube brasileiro, né? A busca do staff dele é que ele possa permanecer aqui na Europa em uma equipe forte e que ele possa, claro, nesse sentido, ter minutos, tem contrato até 2030 com a equipe do Real Madrid, que hoje fez o último treinamento antes da partida de amanhã, quando recebe a Juventus. Até na entrevista coletiva de hoje, Vinícius Júnior foi assunto, respondendo sobre o brasileiro. O Courtois falou, olha, muita gente aqui ria dele quando ele chegou com 18 anos e hoje é o jogador que foi um personagem importante na última vitória da equipe, saindo do banco de reservas. O Vinícius acaba sofrendo faltas ali, que acaba com a expulsão de 2 jogadores do Getafe, e o Real Madrid conseguindo a vitória nessa partida. Amanhã, então, esse duelo contra a Juventus. O Real Madrid já decidiu e vai emprestar Endrick. O atacante não faz parte dos planos do Xabi Alonso e decidiu, depois de uma certa resistência, aceitar a ideia de deixar o Real Madrid por empréstimo. O clube agora aguarda as propostas e o staff do jogador também analisa as possibilidades para o meio da temporada europeia, o começo da nossa temporada aqui no Brasil. Neste momento, está descartada completamente uma volta do Endrick para o Brasil, porque a ideia é continuar na Europa. Vale lembrar que na última janela ele já teve até propostas, sondagens do Real Sociedad e da Roma, como já tinha mostrado o nosso colunista Thiago Arantes, que está lá na Europa. Então, a ideia inicial é continuar na Europa. E por quê? Porque ele quer continuar no nível que ele considera o melhor do futebol para desenvolver a sua carreira e para voltar a ter chance de ser chamado por Ancelotti para a Copa do Mundo. Vale lembrar que, por enquanto, até Richarlison está sendo lembrado pelo italiano. Então o Endrick entende que tem espaço se ele conseguir voltar a jogar. Mesmo que seja um sonho distante, eu quero saber de você. Gostaria de ter Endrick no seu time? Galera, e para entender um pouco mais aí dessa situação do Endrick, o pessoal aqui da ESPN do Brasil, o Bruno Andrade e o André Hernan, explicaram, detalharam muito bem aí a situação do Endrick, que pode estar de saída do Real Madrid. Vamos entender aqui um pouco mais essa situação do Endrick. Se ia sair, se não ia sair, pensando em Copa do Mundo, pensando no futebol europeu no geral. O Xabi Alonso, essa é a grande novidade, deu o aval e aceita abrir mão do Endrick. O Endrick, então, eu vou dizer de forma oficiosa, não oficial, porque é muito improvável que alguém do Real Madrid passe a mensagem pública, mas oficioso, o Real Madrid vai negociar o Endrick em janeiro por empréstimo, não permanece, cumpre agora os meses finais até o meio da temporada e vai embora por empréstimo. Então o Xabi Alonso era a única peça, a última peça, aquela que faltava para o Endrick começar de fato a procurar um novo clube. Os empresários, os jogadores já estão no mercado, ou já estavam no mercado em busca de uma alternativa, de uma proposta, sobretudo, exclusivamente do futebol europeu. O Endrick não volta para o Brasil, não volta para o Palmeiras, não vai ser opção para São Paulo, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, para ninguém, porque a ideia do Real Madrid é uma coisa concreta, emprestar o Endrick para o futebol europeu, numa competição de alto nível e para um grande clube que proporcione para ele minutos, minutagem e briga, enfim, tentativas por título. Então é basicamente isso. O contrato dele vai até junho de 2030. Não teve nem sequer um único minuto com o Xabi Alonso nessa temporada, jogou somente na passada com o Ancelotti 37 jogos. Vai embora então o Endrick em janeiro. Há conversas em andamento e eu conversei com uma pessoa do Endrick, até apontei aqui, as palavras foram: tem que sair correndo. Uma pessoa muito próxima ao Endrick, do entorno do Endrick. Quando eu perguntei a questão do Xabi Alonso, se ia ficar, se ele ia sair por conta do Xabi, e a informação foi: ele tem que sair correndo
do Real Madrid. Isso vai acontecer então em janeiro. Há conversas em andamento, não me esticaram, não abriram qual clube. O que me disseram sobre o Marselha, o Olympique de Marselha, que nós falamos na semana passada, o Olympique de Marselha continua interessado. Eu tentei esticar um pouco mais e a informação foi: é um clube muito complicado, a política ferve, então deu a entender que saindo em janeiro é pouco provável que seja o Marselha, apesar do interesse. A ideia do só complementando, o Bruno falou sobre isso, mas a ideia é que o Endrick vá para um tubarão da Europa. Para um grande. Para um grande. E é uma determinação do Real Madrid, como o Bruno falava, não emprestá-lo para o futebol brasileiro. Tá? O Real Madrid não quer que o Endrick jogue, entende que para a carreira do Endrick, porque seria um empréstimo, é um jogador que ainda pertence ao Real. Sim. Então o Real entende que seria uma desvalorização emprestá-lo ao futebol brasileiro, apesar de, acho que se o Endrick está disposto a voltar para o Brasil, por mais que o Endrick até tenha um clube de preferência para voltar, teria uma fila de clubes aqui interessados, mas é uma determinação do Real não emprestá-lo para o futebol brasileiro e sim a permanência dele lá na Europa. Né? E não vai ser o PSG, lembrando. E não é o vai ser PSG. É isso, torcedor do Verdão, aí um trecho para vocês, as atualizações do Palmeiras. Primeiro aí o pessoal do Jogo Aberto, falando o Capelanes, Renata Fã, o Cicinho, Edu Dracena, trazendo aí as atualizações do Palmeiras. Verdão que joga na quinta-feira contra a LDU, Palmeiras que embarcou hoje para essa partida. E o foco total, né, esse jogo contra a LDU. Mas aí essa situação do Endrick já foi praticamente descartada, né, a volta dele ao Palmeiras. Quando sai notícia, alguma notícia ali relacionada ao Endrick, que ele pode sair do Real Madrid, é claro que muita gente já vai ligar ele aí ao Palmeiras, um possível retorno dele ao Palmeiras, porque ele é cria do Verdão, mas é um negócio praticamente impossível de acontecer, porque o Real Madrid já descartou o empréstimo dele a volta dele, né, para um futebol brasileiro, quer emprestar ele para um grande clube ali do futebol europeu. Então é praticamente descartada aí essa volta do Endrick ao futebol brasileiro, que seria um baita reforço, não tenho dúvida, seria um excelente reforço para o Verdão. Já pensou aí o Endrick voltando a vestir a camisa do Palmeiras, mas nesse momento praticamente impossível, né? É claro que se o jogador quiser voltar, ele bater o pé ali, pode ser que ele volte ao futebol brasileiro. A gente viu o caso mesmo do próprio Vitor Roque, que estava lá no Barcelona, não teve sucesso, foi emprestado também para o Betis, não teve muito sucesso lá no Betis, voltou para o futebol brasileiro, está voando, jogando muita bola, já brigando aí pela artilharia do Campeonato Brasileiro e está jogando um futebol de alto nível. Mas o Endrick é um negócio bem mais difícil, né, de acontecer. Ele pode ser emprestado aí para um outro grande clube do futebol europeu. Ele vai ser negociado, né, vai sair no começo do ano, meio da temporada lá na Europa, começo de temporada aqui no futebol, aqui no Brasil, mas essa volta dele ao Palmeiras aí praticamente descartada. É claro que o torcedor ia aceitar, né, a volta do Endrick, porque é um grande jogador, mas agora no momento, né, bem difícil disso acontecer. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.